Oi pessoal, meu nome é João Roberto. Olá pessoal, eu sou Vinícius Lacerda, eu sou médico, sou cirurgião e estou aqui a convite do João. Na verdade eu sou clínico, o Vinícius é cirurgião, nós dois trabalhamos juntos, mas a gente hoje veio aqui falar sobre um tema que é comum no nosso dia a dia. Sim. E esclarecer algumas coisas que eu acho que é a realidade de todos nós e falar para um público diverso, trazer mais informação, mais cuidado. Contem sempre com a gente. Qualquer dúvida também depois podem entrar em contato tanto comigo quanto com o Vini. A gente vai falar hoje sobre comunicar e cuidar, a comunicação com o paciente LGBTQIA+. Começo. A gente vai dividir essa conversa em alguns tópicos. A primeira coisa que eu gostaria que o Vinícius explicasse para nós em relação à sigla, que tem muita gente que tem dificuldade em entender em relação a isso. Sim, essa sigla, ela representa toda uma comunidade, né? Ela já antigamente era menor e cada vez que passa tem uma letra nova. Isso por quê? Porque existem diversas identidades de gênero e orientação sexual, que são coisas diferentes. Então só para voltar, L é de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, o T é com relação à identidade de gênero, transexual, transgênero ou travesti, Q é uma identidade queer. Então muitas vezes a pessoa da comunidade ela se identifica de alguma forma com algo da comunidade, mas é uma forma mais genérica, a gente considera como queer. E é de intersexo, que são pessoas que estão em algum tipo de espectro de gênero ambíguo, não só com relação à genitália, mas também a questão cromossomal. Que veio até em tema recentemente, essa discussão, né, Vini? Exatamente, a gente teve na Olimpíada. Que é bom saber diferenciar, né? Que muitas vezes as pessoas acham que essa pessoa é uma pessoa trans. E não intersexo não é a mesma coisa que trans, né? Exatamente. Uhum. A gente fala de pessoas assexuais ou pessoas aromânticas. Temos também uma nova letra da sigla que não está aí, que é o N para não binário, né? São pessoas que não se identificam em nenhum dos tipos de gênero. E o mais é para mostrar que isso é uma coisa dinâmica, que existem identidades, orientações que muitas vezes não estão aí, mas para falar que a comunidade ela vai acolher, que se você muitas vezes não está ali, a sua letrinha não está ali, mas você pode ser acolhido de alguma forma com esse mais também. E mais do que qualquer sigla, né, é mostrar que nós somos diversos, nós somos plurais. Sim. E mais do que tudo nós somos normais, né? Sim. E não é doença, não tem CID, exatamente, não tem que ser tratado de forma preconceituosa, não tem que ser tratada de forma diferente. Eu acho que essa é a principal lição que a gente quer trazer aqui em relação a essa comunicação. Uma coisa muito importante é a questão do registro, que a gente tem o nome civil, que é aquele nome que a gente recebe quando a gente é registrado no nascimento, e o nome social. Você consegue diferenciar pra gente, pro pessoal entender? Sim, existe o nome de registro e muitas vezes a pessoa ela já optou por um nome diferente, muitas vezes por causa dessa questão do gênero, né? Ela quer mudar o nome, e existe uma retificação de nome que muitas pessoas não fizeram essa retificação dos documentos ainda, mas elas querem ser chamadas pelo nome social. E desde que houve a implementação da política de saúde integral LGBTQIA+, no Brasil, é um direito dessas pessoas serem chamadas pelo nome social e que esse nome esteja constando no prontuário. Então, qualquer documento de qualquer instituição de saúde, particular ou pública, tem que constar o nome social em destaque para que a pessoa possa ser chamada pelo nome social. Às vezes a pessoa já fez a mudança dos documentos, mas mesmo que ela ainda não tenha feito a mudança dos documentos do nome social, ela tem direito e total liberdade de escolher como gostaria de ser chamado e como deveria ser chamado. E a gente tem que respeitar isso, seja no ambiente médico ou então em qualquer outro ambiente de qualquer outro local. Aqui temos duas bandeiras que vocês já devem estar habituados, não são as únicas, mas é muito bom a gente mostrar, né, se surge ainda alguma dúvida, se tem ainda alguma divergência, se alguém ainda não está familiarizado com ela, que eu acho que é importante o Vini explicar pra gente. Essa aqui primeira, né, Vini, que é a mais clássica. Isso é o arco-íris, então representa diversidade, as cores representam, cada cor representa alguma identidade, alguma orientação. Então, essa bandeira do arco-íris específico, ela engloba toda a comunidade LGBTQIA+. Existem outras bandeiras, inclusive, que não vêm ao caso hoje na aula,
Mas, por exemplo, para mostrar uma bandeira específica que você pode também encontrar, que é essa que tem essa cor mais clara, o azul claro e o rosa claro, que representa a comunidade trans, tá? Então, muitas vezes quando uma instituição, um profissional no seu consultório, você usa esse tipo de referência, isso serve para outras repartições, outros locais, quando você coloca esse tipo de referência e a pessoa LGBTQIA+, vê isso, ela pode se identificar e ela pode saber que ela vai ser acolhida naquele local. Às vezes, né, a gente convive num mundo que tem muita desigualdade, tem países que não são tão tolerantes, tem Sim. religiões que não são tolerantes. Sim. Então, bares, restaurantes, hospitais, locais que têm esse tipo de bandeira, muitas vezes querem demonstrar que essas pessoas ali estão seguras. Então é sempre bom a gente lembrar disso. Uma coisa que é muito importante, além do que a gente conversou em relação ao nome social e do prontuário, você tem total liberdade para perguntar para o paciente como que ele gostaria de ser chamado. Sim. Talvez não é o seu mundo, mas é o mundo daquele paciente. Se você tratar ele de forma respeitosa e agir de forma natural, porque é natural, ele não vai se sentir desconfortável com essa pergunta. Como você gostaria de ser chamado? Qual pronome eu deveria usar para me referir a você? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas presumem. Sim. E partem da presunção e ali começa um erro que acaba perdendo qualquer vínculo que você viria a ter. Claro. E se caso teve algum tipo de equívoco, de engano, você se desculpar e não repetir o erro, né? Não tem problema, eventualmente a gente errar, espera-se que você tem tudo ali, o nome social, se ficou alguma dúvida, se perguntar se mesmo assim ocorreu algum tipo de equívoco e a pessoa demonstrou algum tipo de satisfação, você se desculpar e atentar os colegas, às vezes, do trabalho, que são várias etapas que você passar no ponto de atendimento, por exemplo, para que esse erro não ocorra novamente. E uma coisa muito importante, né, principalmente quando a gente está falando, nós somos médicos, então muito do que a gente fala da nossa experiência aqui no Sim. consultório, no hospital, mas é muito importante a gente ser claro e direto, perguntar qual foi o tipo de exposição, qual foi o tipo de relação, se foi com uma pessoa que tem pênis, se foi penetrativo, se foi uma exposição passiva. Sim. Porque isso pode mudar ou não o desfecho daquela consulta, a indicação de um exame ou não, a necessidade de tomar uma medicação ou não. Com certeza. E o que a gente vê, né, é que muitas vezes as pessoas não perguntam, pressupõem E erram. Né? Exato. E lembrar também que esse paciente, eu vou falar de um conceito importante, é um paciente que muitas vezes ele já sofreu preconceito em várias esferas da sua vida, seja profissional, da família, em consultas médicas e com outros profissionais de saúde também. Esse conceito da pessoa já ter vivido experiências de preconceito chama-se estresse de minorias, então ela tem medo de sofrer preconceito novamente. Então isso faz com que muitas vezes as pessoas estejam reclusas, tratem a consulta de uma maneira ríspida, muitas vezes estão fechadas ou então respondem de forma, às vezes até um pouco grosseiras, por quê? Já Porque estão estigmatizadas. exatamente, né? elas já tiveram vivências ruins, elas têm medo de ter vivências ruins novamente. Eu acho que o profissional de saúde, ao se deparar com esse tipo de situação, você tem que entender, você tem que realmente não responder da mesma forma, né? Porque se você não entender o motivo da pessoa tá tendo esse tipo de comportamento, é aí que você vai perder a empatia. E saber também o que você precisa de informação. Que dependendo da consulta, do que for a conversa, você não tem a necessidade de ter certos tipos de informações. Muitas vezes existem pessoas que são muito curiosas. Sim. Aí acabam perguntando coisas que deixam tanto o paciente, no caso, ou então, se não for um ambiente de hospital, né, a Sim. pessoa com quem você está conversando desconfortável e que não faria a menor diferença no desfecho final do que a gente estava buscando ali. Então, lembrar sempre do acolhimento do ambiente, lembrar sempre também a questão familiar. No Sistema Único de Saúde, pessoas acima de 14 anos podem passar em atendimento sem os pais, tá? Quando eles passam em atendimento sozinhos, você não tem que passar as informações para os pais daquela pessoa, a não ser que seja algo com risco iminente de vida. Isso se chama sigilo médico, né? Então é um ambiente que a pessoa tem que se sentir segura e confortável ali. É um momento que já é difícil, né? Muitas vezes
para a pessoa estar até ali pedindo uma ajuda ou se abrindo com você. Sim. E o que ela menos precisa é que acabe a consulta e você fala, chama a mãe, ó, isso. Não, isso não existe, tá bom, gente? E não tenha vergonha de assumir que você não sabe. Isso o Vini falou muito bem. Não sabe, não entende, não é seu mundo? Pergunta, não é o seu mundo, mas é o mundo daquela pessoa. E a partir do momento que você deixa bem claro, olha, como você gostaria, como que o tipo de relacionamento que você tem, Sim. qual pronome você utiliza, a pessoa vai te explicar e a partir do momento que você lida de forma natural, porque é natural, vai ser uma consulta, uma conversa natural e vai Claro. gerar um resultado natural. É uma oportunidade do próprio paciente explicar, se ele tiver essa boa vontade, ou um momento para você assumir o seu desconhecimento e se comprometer a pesquisar. Olha, eu não sei o que é isso, mas eu prometo me informar e no nosso retorno a gente pode conversar mais sobre isso, vou conversar com outros colegas e tal. Quando você demonstra interesse e não ignora esses aspectos da vida, então, a gente, no outro slide falava um pouco disso, se você fala, não, eu trato todo mundo igual, não importa se é gay, se é lésbica, isso é uma coisa que muitas vezes pode ter uma boa vontade nisso, né, de falar, olha, realmente não tenho preconceito. Tem até amigos que são. Exatamente, mas isso pode ser, você tem que entender que o conceito de universalidade é diferente do conceito de equidade. A equidade é você entender as diferenças e considerar essas diferenças, essas particularidades para poder tratar o indivíduo, né? Então tratar desigualmente os desiguais. E o que o Vini falou também, muitas vezes esses pacientes já estão cansados, já sofreram muito, já estão estigmatizados, e ele não vai estar disposto a explicar. Se isso acontecer, não force. Claro. Ele não tem obrigação. Isso aí é uma coisa que parte de você, né? E aí, se você está num lugar, por exemplo, no hospital, você pode pedir um colega para seguir o atendimento e aí cabe a você ir atrás, estudar, entender melhor sobre o tema para se preparar para um próximo evento. Claro. E se caso ele te explicar, por exemplo, me chame pelo pronome ela, e você errar, assuma seu erro, ponto. Sim. Agora, errou uma, errou duas, errou três, vai ser vamos rever aí que eu acho que tem alguma coisa que você deve ter que reconhecer que você não está agindo tão bem. Tem algumas dicas aqui que a gente colocou, falando rapidamente, que acho que são interessantes, né, Vini, para o dia a dia. Acho que a gente pode destacar alguns, né, João? Por exemplo, você vai falar assim, a pessoa que mudou de sexo era um homem que virou mulher, né? Ou então homem de verdade ou homem biológico, né? Isso são conceitos que a gente não deve utilizar, então você tem que entender qual é a sua identidade de gênero. Eu me considero como homem, né? Então você é um homem trans, né? Eu me considero como mulher, né? Então você é uma mulher trans. Quando você fala, por exemplo, uma pessoa que realmente se identifica com o gênero do nascimento, você fala homem cis ou mulher cis, e não fala homem de verdade ou mulher de verdade, homem biológico, né? Em vez de falar sexuado, falar assexual. A questão do intersexual, do hermafroditismo, a pessoa intersexo, a gente teve isso recentemente na Olimpíada que veio super em destaque. Não confundir com a questão da travesti. Sim. E quando a gente fala de travesti, não é o travesti, é a travesti, tá? Porque a travesti é exatamente o conceito da mulher trans, né? Então o gênero feminino não é um termo pejorativo. Então a comunidade trans ela se apropriou desse termo que era tratado de forma pejorativa, é um termo bem latino, né, a travesti. E quando você assume e realmente utiliza esse termo de uma forma não pejorativa, você está assumindo essa identidade. E evitar termos pejorativos que seria o traveco, né, e tudo mais. E outra coisa, a travesti não tem diferença nenhuma de mulher trans. Então não quer dizer que passou por cirurgia ou que fez algum tipo de cirurgia de redesignação sexual também. E se não for de importância, não cabe esse tipo de pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque gera essa curiosidade, claro, né? Então, se, claro, você vai examinar ou você precisa de fazer algum procedimento na região genital e tudo mais, talvez você vai ter que perguntar para travesti. Sim. Mas se não cabe a você e não é legal, não é uma coisa acolhedora, é algo íntimo e é algo, eu acho, que passa até um pouco do bom senso. A gente vê muito isso hoje nas redes sociais, né? As pessoas são muito invasivas e ficam passando do ponto em relação a esse tipo de comentário.
Em relação quando a gente vai falar de vagina, vulva, pênis e testículos, o ideal é falar do genital, a depender do contexto. Quando a gente vai falar, por exemplo, do exame das mamas, muitas vezes se você está se referindo a um homem trans que usa um binder para esconder as mamas, é preferível você usar o termo tórax, deixa examinar seu tórax. Você fala de examinar sua mama, que é uma coisa que ele está tentando esconder de todo jeito, você falar sobre isso pode ser um pouco constrangedor para o paciente também. É muito bom que hoje em dia, né, temos a sorte, o privilégio de ver uma geração que está cada vez mais diversa. A gente trabalha num hospital que inclui e que tem muita representatividade. E não só o hospital, a nossa geração em si fala mais sobre isso, debate mais sobre isso. Atualmente no reality show a gente tem uma paciente que usa, né? Sim. E que isso veio muito à tona. Sim. E é muito importante entender e falar, olha, vou examinar seu tórax. Isso é muito menos ofensivo, isso é muito menos invasivo, muito menos constrangedor e muito mais respeitoso, tá? Em relação à menstruação, evitar falar, às vezes a gente pode falar de sangramento, soa mais natural. Em relação à parceria, né? A parentalidade, né? Lembrar, por exemplo, uma mãe que está com a criança, né? Fala assim, cadê o pai? Né? Então você está presumindo que tem um pai, muitas vezes são duas mães, né? Ou dois pais. Então você sempre tentar, assim, cadê o outro responsável, você é casado? Se você perguntar isso, de não assumir, você vai ter menos chance de errar. E você pode ser também pai solo, né? Mãe solo. Aqui no Brasil, homem, se quiser ter um filho solo, né? Claro, podemos adotar sempre, né? Mas aqui no Brasil, pela lei, mãe ou irmã pode gerir um filho pro homem e ele ter total domínio e total paternidade sozinho ali do padre, né? Sim. Fora do Brasil a gente tem as barrigas de aluguel e por aí vai, mas aqui no Brasil mães e irmãs podem ser a barriga para gerar. Tem até um amigo, não sei se você conhece, mas tem até um amigo que está passando por isso. Sim. E que é algo maravilhoso. Sim. E que bom que a gente está cada vez mais evoluindo em relação a isso. Com relação à cirurgia, isso é importante a gente falar que parece que para poder mudar o gênero precisa mudar os genitais. Esse é o conceito que muita gente tem, né? Então quando você fala cirurgia de troca de sexo, parece que a condição trans está associada a você mudar o seu genital ou não. Então você deve evitar isso. A maioria das pessoas trans não se submete à cirurgia de redesignação sexual, que é o nome correto, e isso não determina se a pessoa o gênero da pessoa. Então evitar a cirurgia de troca de sexo, como a gente falava disso, eu prefiro cirurgia de redesignação sexual ou cirurgia dos genitais. Ótimo. Aqui a gente está falando do exame físico, né? Acabou que a gente já deu algumas dicas. Uma coisa que é muito importante da gente falar do exame físico é sempre deixar claro o que a gente quer ver, o que a gente vai ver, o que a gente precisa ver, né? Com certeza. Não é para ser surpresa. Às vezes a pessoa vai ter uma timidez, uma área que é sensível, pode ser desconfortável, Sim. tanto para o médico quanto para o paciente. Então sempre estar acompanhado, às vezes estar acompanhado de pessoa de outro gênero, Sim. né? Sim. O Vini, que é prócto, lida talvez com circunstâncias que... Pode falar, desculpa. É o que eu falo do exame íntimo, que ele é necessário, é importante, e nesse momento a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? Muitas vezes você vai lidar com o exame proctológico de homem gay, e aí se você presumir que ele, por ser homem gay, ele tem relação receptiva ou passiva, você pode incorrer em um erro. Às vezes ele tem desconforto na hora do exame, né? E todo exame deve ser feito de forma cuidadosa, mas se você falar, não, mas ele não vai ter problema, mas você está com um problema que está tendo dor, tem fissura, algum incômodo, você deve se atentar a isso também. E não é porque ele é um homem gay, que ele tem uma relação passiva, que a dor é por causa disso. Exatamente. Né? Isso entra no famoso preconceito back to basics, né? Sim. Tomar cuidado pra gente não gerar uma caixinha aí, seguir nela e errar e continuar errando. Uma coisa muito importante aqui também do exame físico, aproveitando, em relação aos exames complementares. A gente estava conversando aqui antes, porque muitos pacientes trans, eles não fizeram cirurgia e a gente tem que pedir alguns exames que tem que ver alguns órgãos que aquela pessoa ainda tem. Então, às vezes eu estou atendendo uma mulher trans, mas ela tem próstata. Então, na hora que eu vou solicitar o ultrassom, eu tenho que solicitar ultrassom de rins e vias urinárias masculino com próstata. Sim. Isso não é desrespeitoso. Desde que eu deixe claro, olha, eu tenho que lançar dessa forma porque eu preciso de ver sua próstata. Verdade. Agora, se eu lanço ultrassom de rins e vias urinárias feminino, arrasei. Mulher trans, Você tal. vai errar, Chega na sala do ultrassom,
tá com o transdutor transvaginal lá pronto, preparado. Sim. Imagina que constrangimento. Da mesma forma, mamografia, Papa Nicolau e todos os exames especular, né, tudo isso. Que muitas vezes uma mulher lésbica, aproveitando esse gancho também, você vai examinar uma mulher, que ela está sozinha e tal, e aí você imagina, tem um filho, né? Tudo bem, eu vou fazer exame especular, mas muitas vezes pode ser uma mulher lésbica que é casada com outra mulher que gestou, e ela muitas vezes não está confortável fazendo exame especular, por não ter tido algum tipo de penetração, às vezes tem um ímã ali. Então você tem que ter muito cuidado. E outra coisa também, falo de mulheres lésbicas, né? As mulheres precisam fazer o exame Papa Nicolau. Não é porque elas não são penetradas por um pênis que elas não têm o risco de ter HPV e de lesões pré-neoplásicas no colo do útero. Isso é muito importante, por exemplo, também para um homem trans. Exatamente, o homem trans ele tem que ser atendido por um ginecologista. Né? Falam que uma mulher trans tem que ser atendida por um urologista. E isso só voltando, né? Esse é um ponto muito difícil, porque muitas vezes a sala de espera, você ter uma mulher trans numa sala de espera no urologista, ou um homem trans com mulheres cis, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que se atentar também. Tem inclusive um exemplo de uma mulher trans famosa, adoro, fã, que faz uma campanha do PSA, Sim. Que eu acho que porque quando você olha o fenótipo, você fala, talvez você até esquece, Sim. Mas tem que lembrar, gente, tem que olhar, porque essa pessoa, ela merece e o risco é o mesmo. Exatamente. Então, quando essa pessoa for internada em relação ao tratamento e tudo mais, tem algumas coisas que são interessantes da gente pontuar. Muitas vezes dá dois exemplos. Um paciente adolescente que te relatou que teve relações com uma pessoa do mesmo gênero e tal, e aí você vai falar com o pai e acaba tocando nesse assunto. Então, muitas vezes essa pessoa não assumiu para os pais ainda. Então você tem que evitar o outing, que é você tirar a pessoa do armário de forma desnecessária. Um outro exemplo seria, por exemplo, um paciente que não pode se comunicar, aquele internado, entubado, sedado, e que você teve acesso a esse tipo de informação, e na hora de falar com os familiares, você diz, será que os familiares sabem que é uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo? E nem todas as informações compartilhadas na consulta, né, podem ser compartilhadas com outras pessoas. Exatamente. É o famoso sigilo médico. A não ser num quadro de uma iminência grave de vida, por exemplo, um paciente de 15 anos, Sim. que está com uma ruptura uterina por alguma coisa penetrativa, Sim. que vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Aí você vai ter que chamar o pai, a mãe, explicar o que está acontecendo. O cenário. É diferente de uma paciente que veio numa consulta contigo, fez os exames, tirou dúvidas sobre contracepção, contra ISTs. Então, nem tudo aquilo que se passa num consultório médico ou numa conversa com o médico vai ser exposto a familiares, a amigos, a parentes. E aqui também é bom a gente lembrar de considerar que muitas vezes pacientes que estão sofrendo algum tipo de abuso ou algum tipo de importunação sexual, muitas vezes são pessoas próximas, né? Verdade. E aí pode ser aquele momento que você pode se sentir... pode ter um pouco de oportunidade, pode ser aquele momento que você tem um feeling que talvez seja uma hora que você consiga ajudar, dar algumas orientações para aquela pessoa. Lembrar um pouquinho sobre a orientação de prevenção de ISTs. Então lembrar que não é só o preservativo mais, existem outras formas de prevenção, como por exemplo as vacinas, vacina para HPV, hepatites. Você tem a profilaxia pré-exposição ao HIV, que existem indicações específicas, né, para homens que fazem sexo homens, pessoas trans, pessoas privadas de liberdade em situação de cárcere. Você tem profissionais do sexo e usuários de drogas, né, principalmente drogas injetáveis. Porém, você também precisa lembrar das pessoas que vivem com HIV, que elas não vão transmitir o vírus por via sexual se estiverem com a carga viral detectável. As testagens, então é um momento de você muitas vezes orientar sobre testagens, mas não pedir testagens sem comunicar ao paciente, sem explicar o motivo disso, porque muitas vezes os pacientes LGBT, nossa, mas o médico pediu soro de HIV porque eu estava com uma pneumonia. Será que isso era realmente relevante? Tinha alguma relevância no caso, né? Exatamente. E quando a gente fala de camisinha, né, muitas vezes o pessoal associa a camisinha pelo HIV, agora que com a TARV gratuita e difundida, acessível. A gente tem carga viral indetectável, as pessoas vivem bem graças a todo esse tratamento. A camisinha ela não previne só do HIV, isso é um pouco óbvio, mas é importante de falar, né? E quando a gente fala de PrEP, é uma coisa que
O interessante do PrEP é que a gente tem algumas coisas, e eu vou pedir o Vini para explicar, porque tem o PrEP daquela pessoa que tem a indicação e vai tomar por um tempo, e a gente também tem o PrEP sob demanda. Sim. Qual que é a diferença, A Vini? PrEP, que nada mais é que um comprimido com 2 antirretrovirais, você pode usar ele de forma diária, então você toma todos os dias, você vai estar protegido, só que quando você tem a tomada diária, você precisa ter tomado por um tempo, né? Então seriam 7 dias para relações passivas, anais passivas, e para pessoas com vagina 21 dias. Existe a forma sob demanda, então até 2 horas antes da relação você toma 2 comprimidos, depois você complementa com um comprimido 24 e outro 48 horas depois. Essa decisão de tomar sob demanda ou diária é feita de forma individual em conjunto com o seu médico. Também em relação com o seu estilo de vida, né? Sim. Com a indicação ou não. Lembrar que a PrEP ela é distribuída de forma gratuita no SUS. Sim. Não é uma coisa que você tem que fazer uso sem um acompanhamento médico, né? Exatamente. Como todo remédio é droga, é metabolizado pelo fígado, é filtrado pelo rim, então a gente tem que ter uma função renal, um cuidado. E eu acho que assim, a grande vantagem da PrEP é um paciente saudável, que muitas vezes ele não estaria incluso no serviço de saúde, mas a partir que ele começa a tomar, ele começa a fazer testagem e fazer os exames, correto? Então, o paciente que compra o PrEP, é possível comprar PrEP, e não tem acompanhamento médico, ele não vai estar tendo uma das grandes vantagens da PrEP, que além da prevenção HIV, a testagem para as outras STs e acompanhamento dos efeitos colaterais. Então, lembrando que aquelas pessoas que tiveram uma exposição intencional ou não, consentida ou não, Sim. muitas vezes vão precisar tomar profilaxia pós-exposição. Sim. Claro que antes de tomar essas medicações vão ser testadas, Sim. pode ser um momento de um diagnóstico. Verdade. Claro que o diagnóstico nunca é por um exame, né, Vini? A gente Exatamente. sempre vai confirmar, Sim. mas o teste rápido é um dos exames que a gente faz. É gratuito, essa pessoa ela vai sair da rede que ela foi atendida com 28 comprimidos. Não é 28 comprimidos, na verdade, desculpem. Mas ela vai sair para o tratamento para 28 dias. E esses comprimidos são gratuitos, tanto em redes públicas quanto em rede privada. A gente tem acesso e consegue disponibilizar. E talvez seja um paciente que tem indicação de um acompanhamento com infecto para usar a PrEP e Totalmente. não ficar se expondo à profilaxia pós-exposição. Só lembrando que ela tem, após exposição, até 72 horas para procurar o atendimento para iniciar a profilaxia pós-exposição. E muitas vezes, gente, quando a gente está falando de um atendimento pós-exposição, lembrar que pode ser algo não intencional e o paciente pode nem ter consciência que Verdade. ele sofreu um crime. Então talvez seja ali um momento de acolher e de ajudar, e que na hora que você vai sentindo, vai conversando com a pessoa, ela percebe que ela foi abusada e não sabia disso. Em relação a refletir e educar, eu acho que isso que a gente está fazendo é a principal ferramenta, né? Vivemos numa geração que fala sobre isso, que não aceita mais ser desrespeitada, ser estigmatizada, ser considerada anormal. Não são incomuns amigos, familiares, pessoas próximas que têm total... eu nem diria não conhecimento, né, Vini? Mas que ainda são relutantes em entender e querer compreender e fazer parte de mudanças que já são a nossa realidade. Né? Só para a gente finalizar, um resumo de tudo que está falando. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você tem que demonstrar interesse em procurar esse tipo de informação. Então, se você tem uma experiência de lidar com paciente LGBTQIA+, que muitas vezes teve pontos que você acha que poderiam melhorar, ou pontos que você teve dúvida, não há problema algum em você procurar outros colegas, você ir atrás disso, fazer um brainstorming, igual você faz em situações críticas de atendimento, você pode fazer nessas situações em que a comunicação não foi do jeito que você gostaria, para que no próximo que você tiver contato, você vai estar uma pessoa melhor nesse aspecto. Com certeza. Aqui é a bibliografia. Se o Vini quiser falar, é um livro que ele fez parte da autoria. Sim, é um livro que tem vários autores. Eu tive a oportunidade de escrever 3 capítulos. É um livro muito completo, ele está acessível na internet. Os autores principais do livro, que é o Saulo, o André e o Ademir, eles fizeram um curso voltado para a saúde da população LGBTQIA+,
Então, assim, hoje foi realmente um panorama geral sobre esse assunto, mas é um assunto que você pode se aprofundar muito, e quem tiver interesse, esse livro está disponível. Aproveitando aqui que o João já colocou, né, eu vou estar disponível, quem quiser tirar dúvidas, querer esclarecimento, eu estou disponível aqui pelas redes sociais. Espero que seja a primeira de muitas conversas, né? Agradeço ao Vinícius por topar gravar aqui e falar um pouquinho com vocês sobre o tema. Como a gente falou no início, eu sou clínico, o Vinícius é cirurgião, nós dois somos médicos. Por mais extremos, às vezes o pessoal fala cirurgião e clínico, mas o paciente ele é um todo. E a gente tem questões que tem que ser debatidas como um todo e por todos. Então, contem com a gente, aqui estão as nossas redes sociais e qualquer dúvida, estamos à disposição. João, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando sobre esse assunto. A gente está falando esse assunto para várias pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. E é isso, pode contar comigo, espero que seja um embrião de algum projeto maior que a gente possa fazer. Podemos falar de tópicos, a gente aqui deu algumas pinceladas, né? Mas tem vários tópicos aqui que são muito sensíveis e que merecem uma abordagem única. Temos até conhecidos, pessoas que talvez podem vir com a gente para falar, trazer experiência que vai super acrescentar. Valeu, querido. Obrigado. Até a próxima.